Joinha aí, Leire. Fala galera, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do podcast acadêmico e hoje a gente traz uma história de uma aluna que passou para medicina pelo PAS. A gente já trouxe história de pessoas que ficaram 9 anos para passar, pessoas que ficaram 1 ano, pessoas que ficaram 4 anos. Mas e aquela pessoa que passa, os lendários, que passam pelo PAS? Já ouviu alguma história dessa? Você vai ouvir hoje. A gente recebe aqui a Isabela. Oi, gente, tudo bem? Bem-vinda, querida. Obrigada. Obrigado por aceitar o convite, obrigado Sempre. por se deslocar até aqui. Longe, um pouco longe. E primeiro, parabéns pela aprovação, Obrigada, né? Acabou obrigada. de acontecer, foi fresquinha, foi... Acho que tem uma segunda, semana. Foi essa 2 segunda semanas. ou foi segunda passada? Passada, 2 Segunda semanas passada. de férias aí. Cara, parabéns. Obrigada. Parabéns. Eu até não consegui te dar o parabéns direito aquele dia que eu tava no meio da aula, os meninos tudo gritando no corredor, tentando dar aula. Eu falei, faz silêncio aí. Aí alguém E a dancinha, silêncio, silêncio, tudo. Aí você veio me abraçar, me sujou todo. Parabéns. Agora, Obrigada. oficialmente, com mais calma, com mais atenção. E a gente sempre pede pra pessoa se apresentar, então se apresente. Meu nome é Isabela, né? Eu tenho 18 anos. Eu nasci, na verdade, no Canadá. Vim pra cá novinha. Porque eu vim pra cá, na verdade, assim, pra conhecer a família, porque minha mãe e meu pai moravam lá. Aí meus pais se divorciaram e eu fiquei por aqui mesmo. Então, comecei a estudar já direto aqui, mas minha primeira língua foi o inglês. E um dos seus pais ficou lá? Meu pai ficou lá um tempo, mas depois ele voltou. Então, hoje em dia... Deixar aqui o microfone tá certo aí, Leire? Tá dando pra ouvir? Aí, ok. Mas hoje em dia os dois moram aqui, mas meu pai ficou mais um tempo lá, depois que a gente voltou. Os seus pais são brasileiros? São brasileiros, minha mãe foi tentar a fazer vida. faculdade lá. Eles casaram, minha mãe foi fazer faculdade lá. E aí eles ficaram lá 15 anos. Aí tiveram meu irmão, me tiveram. E logo, assim, com 6 meses eu acho que eu já vim pro Brasil, já vim morar aqui pra ficar com a família. Então... então você não morou lá, né? Você Não, mas eu voltei pra visitar. Mas morar, não morei não. Mas tenho vontade. Vezes, ou foi uma vez só? Como Uma é que vez, foram algumas vezes, na verdade, mas eu tenho vontade de voltar, assim, morar lá, talvez, no futuro. Pô, que massa. E você nasceu em que cidade lá? É uma cidade do lado de Toronto, chama Mississauga. É uma cidade pequena. E aí, é isso. Aí eu sempre estudei muito, sempre fui muito, muito estudiosa. Eu era a garota que fazia todos os deveres de casa e era a primeira a acabar tudo, assim, em prova. Sempre fui muito, tipo, rápida, inteligente, assim. Mas minha mãe nunca cobrou. Então, assim, sempre foi por conta própria. Minha mãe trabalhava muito, sempre trabalhou muito. Então, assim, ela nunca acompanhou muito nossa vida acadêmica, nem a minha, nem a do meu irmão. Então, a gente fazia tudo meio que por conta própria. Só que eu sempre gostei de estudar. Eu acho que era uma forma, assim... de eu me validar, querendo ou não, de eu me achar ali. Então, eu sempre estudei muito. Sempre que era no contexto que você tava, né? No contexto, assim, dos pais separados. Era uma forma de eu me mostrar também, né? Então, tipo, sempre tive essa validação acadêmica como algo muito importante pra mim. E aí, eu sempre estudei em escola pequena, na verdade. Eu estudei numa escola chamada Moraes Rego. Moraes Rego, sim. É. Então, quando você veio com 6 meses, já veio para Brasília. Já vim pra Brasília. E desde então, estamos aqui. A gente veio pra cá por conta dos meus avós, porque eu sempre fui muito ligada aos meus avós. Eles ajudaram minha mãe nesse contexto de criar a gente. Então, a gente veio pra ficar próximo deles. Eu já sempre morei na Asa Sul, então sempre fiquei por aqui mesmo. Entendi. E aí, eu estudei no Moraes até o meu 7º ano. E aí, foi quando eu quis ir pra uma escola maior, uma escola, assim... diferente, assim, tava cansada, tava ali o tempo todo. E aí eu fui pro Leonardo da Vinci. Por que o Leonardo na época? Porque eu não queria ir pra uma escola muito grande, porque eu nunca tinha estudado numa escola grande. E ao mesmo tempo era uma escola que era próximo da minha casa, eu sabia que era uma escola, assim, boa pra conteúdo e tal. Então, assim, foi algo que foi bom pra mim, foi uma escolha minha mesmo. Tanto que meus amigos continuaram no Moraes e eu decidi ir pra outra escola, assim, logo antes de formar no 9º ano. Entendi. Você fez o 7º ano no Moraes e o 8º já no Leonardo. É. O seu 8º ano foi o quê? 2017? 2018? Meu primeiro ano foi 2020, que foi a pandemia, então foi 2018. Foi 2018. É. Seu primeiro ano foi 2020. Foi, pandemia. Então vai ser bem interessante a gente conversar. Então você ficou no Leonardo... 3 anos só. Você ficou 8º, 8º, 9º e primeiro. Aí no 2º eu fui pro único. E por que você terceiro. saiu do Leonardo? Porque eu tava achando que eu precisava de uma escola que fosse mais voltada pro vestibular. Você queria algo mais conteudista. E assim, o único tem aquela fama de ser uma escola medicina e tal. E eu, como eu já queria medicina nessa época, eu queria uma escola mais conteudista. Entendi. E você teve isso? Você achou que satisfez o que você esperava? Satisfez, assim, não posso reclamar que eu fui aprovada, Claro, né? sim. Então, eu acho que satisfez o que eu esperava, mas eu acho que ao longo de
todo o meu ensino, grande parte foi por conta própria. Eu não sou uma pessoa que aprende vendo aula. Eu preciso chegar em casa, estudar e revisar várias vezes, fazer exercício. Então, assim, eu sempre fui assim. Eu não sou aquela pessoa que, tipo, vê a aula e já consegue fazer uma prova, responder um monte de questão. Não funciona. Eu preciso pegar a matéria de novo. Você precisa estudar a aula que você teve, estudar fazer a aula questão. que eu teve, fazer questão, porque senão eu não aprendo. Eu preciso desse... parte por conta própria. Então, mas aí, vamos lá. Muito se fala, porque você atingiu uma conquista que é uma das coisas mais difíceis de se conquistar, né? De se atingir, que é passar no PAS pra medicina. Você passou nas vagas do segundo semestre, mas você passou pelo PAS, você fez PAS 1, PAS 2, PAS 3 e passou. Quando eu dou aula pra galera do PAS, eu costumo falar muito assim, que a prova do CESP, né, do Sebrasp, né, porque na minha cabeça é muito CESP, que é o antigo, né, agora chama Sebrasp. A prova do Sebrasp é uma prova que você não tem que ser um matador de questões, você tem que ser um catador de itens. Quem é meu aluno escuta muito eu dizer isso. Só que pra medicina, você tem que catar muitos itens. Então, você lembra a quantidade, o seu score em cada um dos anos? E quantidade de questões que eu marquei? Ou, tipo, quanto eu acertei? Quanto ficou? Quanto saiu o seu boletim de desempenho de cada ano? O resultado. Isso, o resultado do PAS 1. Tá, o PAS 1 foi quando tava na pandemia, né? Eu tirei 68. 68. Inclusive, certo. Na época, eu fiquei muito triste. Tipo, muito porque chateada. Porque tá abaixo da nota normal pra medicina. Tem que ser 70, 75. Normal pra medicina. Então, assim, na época eu já pensei, tipo, não sei se eu vou conseguir, mas vou continuar estudando. Aí, no PAS 2, eu tirei 81. Aí buscou. Aí eu percebi assim, talvez ainda tenha chance. E no PAS 3 eu tinha 84. Muito forte. Muito forte. Isso é um absurdo. eu falo que pra galera que quer brigar por medicina, você tem que estar tirando pelo menos 75 nos 3 anos. E a nota de corte tá cada vez mais alta. Tipo, esse ano, acho que no primeiro semestre foi, tipo, 74 no PAS 1, 75 no PAS 2, 78 no PAS 3. Que vai nessa média que eu chego. Super alto, que eu tô tentando comentar, e é isso. E veja, você tirou 68, 81, 84 e ficou pras vagas do segundo semestre. Segundo semestre. E assim, eu nem achava que eu ia passar na primeira chamada do segundo semestre. Mas você já tava de olho. Com essas notas, você tinha que estar de olho, né? Eu tava Quando saiu o resultado, no início do ano, eu tava em 23º. São 18 vagas. Aí eu fiquei assim, naquela coisa, tá próximo... Calma, você ficou em 23º pras vagas do primeiro semestre. Então você tava dentro. Não, porque são 18 no total. 9 18 pro no primeiro total, e 9 pro total. segundo. Exato, 9 primeiro e 9 segundo, verdade. Aí eu tava tipo assim, tô próxima, mas nunca se sabe quem vai desistir, né? Tanto que foi por isso que eu entrei no cursinho, porque eu não tinha certeza. Aí quando acabou as chamadas do primeiro semestre, eu tava em 19º. Rodaram 4 vagas, né? Aí eu falei, agora as minhas chances são maiores. Não é possível que ninguém no segundo semestre desista. Porque passa o neném em outra chamada e não sei o quê. Só que o que eu não esperava é que eu fosse passar na primeira chamada do segundo semestre. Eu esperava que eu ia passar na segunda chamada ou na terceira, mas na primeira eu não esperava. E mesmo com essas notas, é muito doido, né? E porque você tirou... Porque PAS 1 é peso 1, PAS 2 peso 2, PAS 3 peso 3. Minhas melhores notas foram no 2 e no 3, né? Que são pesos maiores. E aí, pegando isso, notas absurdas, provavelmente você marcou muito, errou pouco, né? Eu tava até vendo quantos itens eu errei outro dia desses, foram muito poucos, assim, acho que foram tipo uns 5, 6 itens. Você sabe, por ano? No último, eu não consegui ver o dos outros. Você jogou fora a prova? Eu nem tenho mais a prova. Entendi. Cara, e por que eu tô levando por esse caminho, assim? Quando é que você falou que você queria medicina a primeira vez? Então, quando eu era criança, eu queria ser atriz e cantora. Eu sempre falei isso, acho que até o meu 7º ano, assim. Eu queria ser atriz e cantora, e minha mãe, não, tudo bem. Só que eu sempre fui muito estudiosa. Aí eu acho que quando eu cheguei, assim, no 8º ano, eu comecei a pensar. Aí eu ficava, eu gosto de jornalismo, direito, medicina. Então eu nunca tive, assim... Não fui aquela pessoa que, desde sempre queria medicina. Só que meu irmão foi. Meu irmão queria medicina desde que ele tinha 5, 6 anos de idade. Ele botava aquele joguinho no computador de fazer cirurgia nas pessoas. E ele faz? E ele tá no cursinho. Tá no cursinho. E ele ficava vendo as pessoas e tal. E aí eu falei assim, eu gosto muito de estudar. Eu sou uma pessoa muito estudiosa, então acho que eu gosto da área. E aí eu comecei a pensar conversar com meu irmão. E aí eu acho que no 9º ano eu decidi que eu queria medicina. Então foi bem na época, assim, de começar... de fato, acelerar os estudos. Acelerar os estudos, Porque se a pessoa quer passar para medicina no final do 3º ano, pro PAS, pelo PAS, que medicina já é o curso mais difícil de passar.
Mas o PAS vai tornar muito mais fácil, né? Sim. Porque você vai estar concorrendo apenas... Porque medicina isso é mais escancarado ainda, né? Que é só com o povo do terceiro Porque é só ano. com a galera do terceiro ano. Por mais que medicina seja muito concorrido, você tá concorrendo com pessoas que estão com o mesmo tempo de estudo que você. Estava, né? Porque agora o PAS... Mudou pra todo mundo pode fazer. Mas mesmo assim, são poucas pessoas que vão ficar 3 anos fazendo PAS. Provavelmente, né? A concorrência ainda vai ser menor, de qualquer forma. Exato. Acredito que ainda seja menor a concorrência. Mas mesmo que seja mais fácil passar pelo PAS... o fácil com 1 milhão de aspas, né? Você tem que tomar essa decisão no primeiro ano. Porque a prova do PAS, a prova do Sebrasp, ela é uma prova muito difícil. O aluno do primeiro ano ele não tem maturidade ainda para essa prova. Ela é uma prova que exige uma linguagem... É uma linguagem mais forte, é uma linguagem complicada, que você tem que aprender a ler essa prova. Mas é igual eu falei, eu sempre fui muito estudiosa. Isso foi uma coisa que eu peguei muito da minha avó, que é uma pessoa que lê muito. Quando eu era criança, eu lia muito. Tipo, até hoje, eu gosto muito de ler. Então, essa coisa de, tipo, linguagem não era meu problema. Tipo, interpretação de texto, que é o que é o problema de todo mundo. De todo mundo, exato. Não pegou pra mim. De ler o item e saber o que ele tá falando. É. A galera, às vezes, lê um item de matemática e não consegue nem julgar ele porque não sabe nem o que a cara tá afirmando. Então, tipo, eu lembro que, assim, até quando eu era mais nova, eu sempre li muito. Então, tinha muita gente que ia pra professora e não sabia responder o item de matemática porque não tinha entendido a pergunta. Sim. E eu não tinha muito isso porque eu lia muito. Então, a linguagem, pra mim, era tranquilo. E, assim... Eu acho que o mais diferente é porque você tem que estudar muito desde o primeiro ano. Então, assim, você tem que ter a maturidade de sentar e estudar para um vestibular no primeiro ano do ensino médio. Mas você já tinha essa maturidade? Como é que era no fundamental? Eu estudava muito. Mesmo sem ter certeza? Você estudava por gosto, igual você disse. Você é. achava massa. Você chegava em casa e tinha aula... Você estudava de manhã? Estudava de manhã. Você tinha aula de manhã, chegava em casa, almoçava e falava, vou estudar. Ou você fazia só os deveres de casa, o suficiente? Eu fazia os deveres de casa e quando chegava a época de prova, assim, eu tinha, tipo, uma agenda e uma semana antes eu começava a estudar pra prova e revisava a matéria e tal. Então, isso sempre foi uma realidade pra mim, estudar. E isso é muito engraçado, porque, tipo assim, minha mãe não ligava pra nota. Zero. Eu lembro, acho que quando... Eu levei muito a sério as notas no fundamental. Então, assim, eu cheguei... Eu acho que a primeira vez que eu tirei um 8, eu chorei. Eu cheguei pra minha mãe chorando. E, tipo, mãe, eu tirei um 8. Ela, e daí? Eu passava raspando. Tipo assim, o que tem? Então, eu sempre levei muito a sério isso. Mas, ao mesmo tempo, eu não, tipo... Estudava todo dia quando eu era criança. Eu brincava, eu tinha uma vida normal. Mas no primeiro ano eu comecei a, assim, estudar final de semana, o dia todo. E aí você já estudava mais do que só o dever de casa e a véspera da prova? Eu fazia sempre, tipo... até a rotina que eu tava mantendo agora no cursinho. Eu estudava a matéria do dia, revisava a matéria do dia anterior e sempre estudava por dia uma matéria toda do ano. Então, por exemplo, hoje eu vou revisar tudo de matemática que eu tive no ano. Aí eu fazia isso, revisava tudo de matemática e fazia os exercícios. E desde o primeiro ano? Desde o primeiro ano. E você abdicou de muita coisa no seu ensino médio? Você acha que, cara, abdiquei disso, não curti, não fui numa festinha? Então, é complicado, porque eu peguei meu primeiro ano na pandemia. Ah, é verdade, né? Você pegou o primeiro ano na pandemia, eu esqueci disso. Então eu não tinha muito pra fazer. Eu não saí de casa por quase um ano, porque a gente é vizinho dos meus avós. Igual eu falei, a gente mantém uma relação muito próxima com eles. E meus avós têm 85 anos, então são pessoas mais velhas. Então a gente via eles, porque eles precisam da gente atualmente, antigamente era o contrário. E a gente não saía de casa pra nada. Não ia no mercado, não dava uma volta na rua, nada, não saía pra nada. Então eu passei um ano trancada em casa e aí eu estudava, porque era o que eu tinha. Eu via aula de manhã cedo, revisava à tarde e estudava já focado no PAS. Então você, durante a pandemia, onde a maior parte dos alunos não estudou, você estudou, porque no geral o que a galera fazia era dava o play na aula e dormia. Não era isso? Fazia o login? Era, via da cama, deitado, assim, daqui a pouco você ia dormindo. Era. E depois, na hora da prova, era a prova coletiva, né? Que eu fazia a prova coletiva e mandava pra todo mundo. E mandava pra todo mundo, você era que mandava, né? Você foi responsável pela aprovação de uma galera. Eu fui responsável por mandar as provas. Mas assim, se eu abdiquei de muita coisa, eu acho que eu não deixei de sair. Quando pôde, né? Quando pude. Esse que é o problema, quando, né? O que acontece? Quando deu o final do meu primeiro ano do ensino médio, meu avô pegou Covid. A gente não sabe até hoje como, porque a gente tava em total trancado dentro de casa, quarentena. E aí meu avô pegou Covid, ficou 40 dias na UTI, mas hoje ele tá bem,
saiu dessa. Que bom. Graças a Deus. Mas foi, assim, uma época complicada. Sim, assustador, né? E foi até uma época que foi até difícil estudar pra mim, porque era bem véspera de paz, assim, na época final, né? Só que no final todos os meus pais foram adiados, né? Sim, o PAS 1 sim. foi no meio do segundo ano, o PAS 2 foi no início do terceiro ano. No início do terceiro, exatamente. Mas eu estudei, nessa época eu tava estudando como se fosse ter o PAS em dezembro. E ele ficou doente e era aquela preocupação, né? Porque meu avô tem asma, problema de respiração, e foi por muito pouco. Então, e eu sou uma pessoa muito, muito ansiosa. Muito ansiosa. Então, tipo, eu acho que eu não deixei de sair quando eu pude, né? Mas a questão emocional me pegou mais. De, tipo, sentir a pressão toda da medicina, de passar no vestibular e de ser uma pessoa que se cobra muito. Porque, igual eu falei, minha mãe não me cobrava, eu me cobrava. A pressão vinha de você, né? Vinha de mim, Mas não te deu uma tranquilidade, assim, quando você tirou 84 no PAS 2? No PAS, mais um eu tirei 81. 84 foi no PAS 3, né? Que foi maior, é verdade. Então, eu acho que meu terceiro ano foi o que eu levei mais tranquilo. Porque eu tinha visto que eu tinha conseguido dar uma recuperada na nota no segundo ano. E que, pô, se eu conseguir no segundo ano, eu conseguiria ali próximo no terceiro. Eu não deixei de estudar, mas eu acho que foi o que eu levei mais tranquilo. Você não sentiu tanta ansiedade, talvez, né? Você estudou com mais leveza, vamos falar assim. Tipo assim, igual eu falei, quando eu era uma criança muito ansiosa. Eu chorava quando eu tirava nota baixa, eu me cobrava muito. E eu tenho crise de ansiedade desde sempre, assim. Desde novinha, minha mãe saía de casa e eu ficava, tipo, achando que minha mãe ia morrer. Ligava 30 vezes pra minha mãe, sem sacanagem, 30 vezes. E aí, então essa questão emocional sempre me pegou. Aí acho que no 9º ano eu comecei a tomar remédio pra ansiedade. E então acho que isso me ajudou muito também a conseguir controlar a ansiedade nesse período de vestibular, né? Uhum. Eu tomei meu 9º, 1º e 2º. Aí no terceiro ano eu parei de tomar. Por incrível que pareça, foi o único ano que eu não tomei remédio. Então eu parei de tomar ano passado. Só que aí esse ano eu voltei a ter crise de pânico e essas coisas, então eu voltei a tomar medicação. Mas assim, essa questão emocional me pegou muito mais do que, tipo, deixar de sair, deixar de viver minha vida. Entendi. E esse gatilho pra essa ansiedade era, de fato, a parada do cursinho, do estudo, Eu acho que, como eu sempre fui ansiosa, eu acho que foram várias coisas, assim. Uhum. O cursinho pegava muito, tipo, não o cursinho, o ensino médio, né? Sim, que você fez só 6 meses de cursinho que nem usou, né, entre aspas. A questão do ensino médio, da medicina, eu me cobrava muito e acabava pegando mais a minha ansiedade. Porque eu ficava, tipo, estudava igual uma louca e tinha dia que, tipo, era 8 horas da noite, assim, eu tava estudando e minha mãe, Isabela, para de estudar, são 8 horas da noite, você precisa fazer outras coisas, descansar. Então, pra mim não tava suficiente. E eu acho que a medicina acabou tendo alguns gatilhos aí na minha ansiedade, sim. Uhum. Mas não era só isso, eu sempre fui muito ansiosa. Então é só mais um motivo, eu acho. Entendi. E quando é que você começou a pegar a prova do PAS pra resolver? Você resolvia ou fazia só os simulados da escola, ou coisa do tipo? A escola, imagino que o Leonardo, o único tem muitos simulados do PAS, muito simulado, né? Então, no primeiro ano, eu acho que foi o ano que eu tive menos instrução em relação ao PAS. Eu acho que foi até por isso que eu quis mudar de escola. Mas eu não acredito que seja pela escola e sim por conta do contexto da pandemia. Ninguém tava muito preocupado em, tipo, vamos instruir pro PAS, vamos fazer como... Eu acho que eu me senti meio estudando sozinho no primeiro ano, assim. Uhum. Porque eu tava em casa, eu não conseguia conversar direito com meus professores, eu não tinha esse acompanhamento que você tem quando você tá presencialmente. Então, o que eu sempre peguei desde o primeiro ano foi obra. Desde o início do ano, quando os professores nem estavam passando as obras ainda, eu pegava as obras, estudava as obras e via muito isso. Agora, fazer prova, acho que no primeiro ano eu comecei a fazer prova só mais perto da época da prova. Agora, no segundo ano, eu fazia toda semana, desde o início, 20 questões por dia, pra completar, assim, uma prova por semana. Uhum. E aí eu comecei a fazer isso desde o segundo ano. Porque eu acho que pegar a prova sempre foi a forma mais fácil de eu entender, né? O que eu vou ter. Você vai conhecer a prova que você vai fazer. E a estratégia? Porque a prova do PAS tem que ter estratégia. Como é que você aprendeu essa estratégia? Então, eu acho que a questão de desde o 8º ano, 9º ano, você escuta, você não pode chutar na prova do PAS, uma certa, uma errada, isso, aquilo, você escuta muito isso, né? Então, eu acho que já é um conhecimento meio genérico. O que me pegava muito é porque, eu precisava tirar 70, quantos itens eu ia marcar, né? Porque você fica nessa dúvida, né? Ainda mais que o primeiro ano são 6 questões, o segundo são 110, o terceiro são 120. E então eu peguei muito com o professor, assim, de tipo... chegar no plantão e conversar, tipo, meus simulados estão sendo esses.
E eu preciso entender quantas questões eu preciso marcar na hora da prova, porque eu mesmo não sei. E no primeiro ano eu fui mais por feeling, tipo assim, de chegar e ver quantas questões eu realmente conseguia responder. E foi isso, tanto que no primeiro ano minha nota foi mais baixa. Então, no primeiro ano eu não cheguei muito a ter uma estratégia. Aí, quando chegou o segundo ano, eu tava indo bem nos simulados, eu sempre me destacava, assim, nos simulados, tirava uns 70 e poucos. E aí, eu comecei a ver, tipo, eu tirei a minha maior nota marcando, sei lá, 90 questões. E aí, eu comecei a pegar uma base pelos simulados de quantas questões, mais ou menos, eu teria que marcar pra tirar a nota que eu queria. Entendi. E também conversando com professores, né? Entendi. E você não sentiu nenhum momento, por exemplo, de necessidade de fazer um pré-paz, um cursinho? Você achava que não... Então, como eu tava numa escola que eu considerava que passava todo o conteúdo, eu não sentia essa necessidade. Mas tinha muita gente fazendo, né? Todo mundo entrou nessa onda de fazer cursinho pré-paz e tal. E eu acho até muito bom, assim, principalmente a questão de obra, porque eu acho que a escola não passa todas as obras, porque é muita obra. E o PAS praticamente cobra 30% da prova é obra. Então... Só que, igual eu falei, eu não sou de aprender com aula. Eu acho que, assim, a aula me dá uma base, mas se eu não tiver um tempo pra estudar, eu não vou conseguir. Então, eu acho que, pra mim, no meu contexto de ensino médio, o cursinho ia ser, tipo, muita aula e pouco tempo pra estudo. Aham. E aí eu não ia conseguir acompanhar tudo. Entendi. Você não ia conseguir fazer o que é principal pra você, que é fazer questão. E, na verdade, é o principal, né? Uhum. Às vezes a gente recebe lá na academia gente que tá vindo do ensino médio e quer fazer específica à tarde. Aí às vezes o pai chega lá, eu quero matricular meu filho na específica à tarde. Tá, beleza. Todas. Pô, cara, que hora que vai estudar, velho? Não tem tempo. Não a dá, pessoa não vai estudar à noite. E só a aula não resolve, né? Tem que fazer questão, tem que fazer exercício da apostila, não adianta. E eu acho que assim, é tudo uma questão das dificuldades que você tem. Se você tem dificuldade em algumas matérias, é normal você pegar uma específica ou outra, ou até aquelas que cobram mais, que você acha que não tá tão bom pra você. Mas você pegar todas, você não tem nenhum tempo pra estudar. Sim, não consegue, não tem jeito. É. Cara, muito doido, porque é muito difícil a gente ouvir a pessoa, não, que eu gostava desde criança de estudar, né? Isso é bem raro. Apesar da gente já ter recebido algumas pessoas aqui que falaram isso, né? A Thalita, que veio no Dia das Mães, enfim, a Letícia, que já veio aqui, sempre falaram que gostavam muito de estudar. E você gostava de estudar mais quais matérias? Eu sempre gostei de tudo. Assim, eu gostava... É porque a questão é que eu sempre tive facilidade em todas as matérias. Então, tipo... Não tinha uma matéria que eu não gostasse. Só que quando eu fui ficando mais velha, tinha matérias que me deixavam, tipo, entediada. Tipo... Porque começa a ficar repetitivo. Com o tempo, se você sempre estudou, as matérias começam a se repetir. Sim. Tipo assim, você vê a mesma história no ensino fundamental que você vai ver no ensino médio. Só aprofundando, às vezes, um pouco mais. Só que tá aprofundando um pouco mais. Então, tipo assim, eu sempre fui mais pra matemática, biologia, química, principalmente. Mas eu sempre gostei muito também de história. Acho que a única matéria que eu nunca gostei foi geografia. Você não gostava de geografia, cara? Eu detesto eu sou horrível em geografia. Eu adorava. Detesto geografia, tipo, com tudo. Mas por quê? Tem alguma coisa? Não, eu só não sou boa. Eu não me sinto boa em geografia. Tipo, eu sei a geografia do vestibular, mas se você me der um mapa mundi... Você já tá enrolada. Eu já tô muito enrolada. Entendi. Então, assim, eu acho que porque acho que muita gente não gosta das matérias porque não entende, né? E como eu tinha facilidade nas matérias, eu não tinha uma matéria que, tipo assim, caraca, eu detesto essa aula. Mas, eu acho que é isso. E você falou, né? Eu perguntei quando veio a decisão por medicina, mas o que te fez decidir por medicina? Cara, eu nem sei direito. Eu acho que, assim, quando eu tava em dúvida, assim, que eu fiquei muito tempo pensando sobre, né? E aí eu comecei a ficar em dúvida entre direito e medicina. Na minha principal época, assim, 9º ano, 8º ano, fiquei em dúvida entre direito e medicina. Que são áreas totalmente diferentes, não tem nada a ver com o outro. Mas são áreas que, tipo assim, são reconhecidas, você estuda bastante, são áreas que, tipo, como eu falei, eu gostava de todas as matérias, eram matérias que eu gostava. E eu ainda não tinha chegado naquela divisão, né? Física, química, biologia. Então, ainda não tinha me aprofundado nessa área, principalmente de biologia. Sim. Aí, eu acho que é no 8º ano que você tem biologia do corpo humano, né? Eu acho que é 8º ano. Aí pra mim é difícil saber. Eu acho que é 8º ano. Se for de matemática, eu até consigo te ajudar o conteúdo. E aí, foi quando eu comecei a ver essa parte de corpo humano e eu comecei a achar muito interessante.
E aí, na minha escola, tinha aquelas simulações da ONU, de, tipo, coisa de direito, essas simulações. E eu fui em algumas e eu detestei. Tipo, achei um saco. Eu sou uma pessoa mais tímida, então eu tinha muita dificuldade de falar. Não foi pra mim essa área, assim, mais voltada pro direito, relações internacionais. E aí eu comecei a voltar mais pra medicina. Eu gostava muito de biologia, muito da parte do corpo humano e tinha muita influência do meu irmão, então acho que não teve nenhum momento chave, assim, que virou e eu falei, quero medicina. Acho que foi muito um processo. Entendi. Seu irmão tem quantos anos a mais que você? 3. 3. E ele tá tentando. E como é que tem sido pra ele? Então, ele tem se mostrado tranquilo, assim, ficou muito feliz com a minha aprovação, mas eu acho que ele já esperava. Minha família já esperava, acho que todo mundo ficava tipo, por que você vai entrar no cursinho esse ano? Você tá quase passando, tipo, fica 6 meses fazendo nada. Então, acho que todo mundo esperava mais que eu. E quando eu falei, assim, ele ficou super feliz, mas eu não sei, né, assim, é um pouco complicado, porque... E ele sempre foi estudioso como você? Não. Não? Aí Não. por isso que ele tá há mais tempo aí agora estudando. Ele sempre foi muito inteligente. Eu acho que ele pegava as matérias muito mais fácil que eu. Mas aquela pessoa que vê a aula e consegue fazer a prova. Ele era esse tipo de pessoa. Mas ele não era tão estudioso assim, tipo... Eu sempre fui nerd mesmo, assim, não tem jeito. Você era que lembrava o professor dever de casa? Era. Mas eu era sociável também, eu não era aquela nerd esquisita. Eu era sociável. Você a Marina que teve... Foi a Marina que fez isso, Leire? Foi, né? Que contava. Professor, você esqueceu o dever de casa. Não, eu acho que isso eu não chegava a fazer... Assim, é porque, igual eu falei, eu sempre estudei muito, mas eu sempre tive muito amigo. Eu sempre saí muito. Eu conversava muito na sala, inclusive. Você não era aquela que ficava ali, quietinha? Não sentava no primeiro lugar. Não? Não. Eu estudava muito por conta própria, mas assim, na aula, inclusive, já levei várias broncas por falar demais. Mas eu não era que avisava o professor, inclusive eu passava o meu dever de casa para as pessoas, porque ninguém nunca olhava o meu dever de casa. Sabia que você já tinha feito? Eu passava o meu dever de casa para as outras pessoas. E deixa eu fazer uma pergunta, assim, você falou que você sempre assistia aula, chegava em casa, fazia o dever de casa, e aí fazia ali, na época, isso no ensino fundamental, né? Semana da prova já estudava mais. Você esquecia os conteúdos de um ano pro outro? Ou com esse estudo que você fazia, esse estudo mais sério, você sempre lembrava, assim? Não, eu esquecia. Eu esqueci o conteúdo de um ano pro outro, mas eu já tinha, tipo, meio que... Eu tive uma base muito boa. Eu acho que quando eu cheguei no ensino médio, eu tinha uma base muito boa. Essa veio do Moraes? Veio tanto do Moraes quanto do Leonardo. Eu acho que, assim, o Moraes foi uma escola que me preparou muito, mas é porque eu gostava mesmo de estar ali, sabe? Eu acho que o clima é tranquilo, então eu não tava estudando porque é uma escola, tipo, super conteudista que tá te obrigando a estudar. Tava fazendo porque eu queria. Então, eu tive uma base muito boa pra chegar no ensino médio e, tipo, não ter dificuldade nas matérias. Mas que eu lembrava das matérias, assim, todas eu não lembrava, não. Inclusive, assim, até no cursinho esse ano tem muita matéria do primeiro ano que eu não lembrava. Eu ia te perguntar isso. Por isso que eu fiz essa pergunta pra chegar exatamente nisso. Nesses 6 meses de cursinho, como é que tava sendo? Então, eu acho que, assim, eu sentia nas aulas que praticamente tava sendo uma revisão. Né? E eu sentia que grande parte pra mim tava sendo uma revisão dos conteúdos, mas que eu lembrava de tudo, eu não lembrava não, principalmente na área de humanas. A área de exatas, assim, física, química, biologia e matemática, praticamente eu já sabia tudo, assim, já tava meio que encaminhado. Agora, a área de humanas eu esqueci muita coisa. Você não... Você fez o Enem no ano passado? Fiz. Como é que foi? Tirei 770 de média. E por que você não levou essas notas pra gente lá, por exemplo, pra avançada? Porque você acredita que eu não sabia que tinha turma avançada até eu entrar? Entendi. E, assim... Mas, assim, quando você descobriu que tinha, começou o curso, você era da Anual 2. Eu era da Anual 2. A avançada começou um mês depois. Você descobriu que teve. Por que você não conversou? Eu não sei. Se você tivesse levado pro Luiz e pro Caetano, é bem provável que, pelo perfil que você tem, né... pelo que você fala, você teria um perfil de estar ali. Você não... Que, cara, 770 você já quase passou na ESCS. Mas foi 770 de média. De média, geral, sim, na sim, ESCS foi mais baixo. Mas, assim, o que eu acho... Em primeiro momento, eu não sabia que tinha
essa parte. E aí, quando começou as aulas, eu me interessei muito pelas aulas, assim, tipo, eu acho que tinha muito conteúdo que, igual eu falei, eu não lembrava. E eu acho que eu senti que eu precisava ter, se eu fosse ficar nesse ritmo de cursinho, eu precisava ter pelo menos 1 ano de matéria mesmo. Pelo menos pra eu ter as cópias, ter as anotações, ter as coisas, tipo, no ritmo do cursinho, voltado pro Enem, porque eu nunca estudei pro Enem, Enem. O ensino médio todo, não teve nenhum momento que eu peguei uma prova do Enem pra fazer. Tipo, eu fiz no final do primeiro, segundo e terceiro, mas ao longo do ano eu não estudei pro Enem. Você não ia ter problema. Não ia porque como você disse que você lê muito e você não teve dificuldade com a prova do PAS, a adaptação seria mais tranquila pra você fazer. Eu imagino que pelo simulado você deva ter ido bem já. Nos simulados do cursinho, Fui bem. Eu nem, assim, foi sempre assim, na média ali, 780, 800, nessa média. Quantos acertos você tá fazendo em matemática, mais ou menos, você lembra? 38, 39. Aí, já é o acerto, já quase pra tá passando. Mas isso em matemática, não em todas as matérias. Igual eu falei, eu acho que humanas era a matéria que eu mais precisava ter aula mesmo. Geografia, história. E eu gosto muito das aulas do academia, assim. São aulas que, tipo, eu acho que são dinâmicas. Eu nunca tive ritmo de cursinho, né? E, igual eu falei, acho que no ensino médio teve muitos momentos que eu me sentia que a aula tava muito devagar, então eu acho que no cursinho eu me adaptei até melhor. Isso não acontece, né? Vai mais. É. Só que você falou assim, eu precisava de pelo menos 1 ano de cursinho. Você não ia ter mais de 1 ano, pelo que você tá trazendo esse ano, se não vem essa aprovação de segundo semestre do PAS, você seria aprovado no final do ano, provavelmente. Eu nem vou fazer o Enem, porque agora não, nem precisa. Porque você não tá nem no caso, porque às vezes a pessoa é assim, ela passa pra medicina, mas sei lá, passou numa federal mais longe. Ah, não, mas eu ainda vou fazer porque eu quero morar em Brasília. Ou passa pra uma particular e os pais falam, não, eu pago pra você, não tem problema, a gente consegue pagar. Mas a pessoa ainda faz o Enem porque quer fazer a federal. Você tá na UNB, né? Você não tem. Eu nunca quis ir pra longe. Isso foi sempre uma coisa meio que pra mim eu queria fazer em Brasília. Principalmente porque, assim, eu sou muito apegada à minha família. Minha mãe e meus avós são pessoas que, tipo assim, eu não me imagino vivendo longe. Tipo, eu acho que pra você fazer um curso integral, difícil, sem o apoio da minha família, não é pra mim. Eu entendo que tem gente que se adapta muito bem, mas eu acho que eu não conseguiria. A família é um pela forte, né? E eu também namoro, essa coisa de namoro à distância, assim, Ah, você namora? Eu sei que você namora, tá até aí o meliante, tá ali embaixo. Dá um grito aí! Então, assim, eu queria ficar por aqui. Inclusive, eu sempre quis o UNB. Então, entre ESCS e o UNB, eu iria pra UNB. Iria pra UNB. Iria. Mas se passasse só na ESCS, por exemplo... Eu entraria porque eu não queria mais estar no cursinho, né? Tipo assim, não que eu não goste da academia, mas assim, ninguém quer estar no cursinho. Não, eu entendo isso. A gente não precisa... Mas eu fui no MED por um dia no passado. Que é aquele negócio da UNB, que eles chamam os alunos pra passar um dia. E eu me apaixonei pela UNB, pela medicina da UNB. E o clima universitário da UNB é muito legal. E eu acho que eu sempre quis estar na faculdade que tivesse todo tipo de curso, aquele clima universitário mesmo, assim. Sim. Então, e eu gosto do método tradicional, eu não tenho essa coisa de tipo assim, PBL e tal, que todo mundo entra, muita gente entra, prefiro a ESCS por conta do PBL. Sim. Pra mim, não, então eu me apaixonei pelo UNB desde o início. E também todo mundo falava, tenta pelo PAS é mais fácil, então a ESCS nem foi uma opção de início pra mim. Sim, você aproveitou muito bem a oportunidade, né, do PAS. Vale a pena, assim, né, quando vem, puta, cara, é uma aprovação tão difícil de vir, e vir logo no final do seu terceiro ano. A galera sofre tanto com isso, né? É complicado. Todo mundo fala assim, nossa, você passou direto, a gente fica 3 anos no cursinho e tal. Mas querendo ou não, eu passei 3 anos estudando, sim, igual uma pessoa, né, do cursinho. Então, foram 3 anos que eu me dediquei muito pra isso, assim. Então, tanto que quando chegou o resultado no início do ano, eu fiquei muito feliz, porque eu tava muito próxima. Mas querendo ou não, você fica tipo assim, caraca, eu estudei por 3 anos e eu tô no mesmo lugar que muita gente que não estudou. Mas querendo ou não, você sabe que é uma fila e que você tá mais... Mas assim, é muito doido. Você tava mais perto nessa fila. E às vezes você pode ter pessoas que estudaram no ensino médio e que estavam ali no cursinho porque não conseguiram, porque não tinham tanta facilidade, porque você não tinha facilidade de assistir e matar na prova. Mas você entendia a aula e estudando você pegava. Né? Tem gente que nem estudando muito pega. Não, tem gente que tem dificuldade em matéria, isso com certeza. Tipo assim, tanto que, igual eu falei, eu sempre estudei muito, e quando eu era criança, acho que eu tava no meu 5º ano, minha professora queria que eu pulasse um ano.
eu ia um ano pra frente, né? Só que minha mãe não queria que eu pulasse um ano, porque ela achava que eu ia perder conteúdo e tal. E aí ela falou que eu devia fazer aquele teste, sabe, de programa de altas habilidades da escola pública? E aí eu entrei no programa de altas habilidades no Elefante Branco. No 6º ano, eu acho. 5º, 6º ano. E aí eu ia, acho que eram 2 tardes por semana, lá pro Elefante Branco, pra fazer, tipo, vários tipos de matéria, assim. Principalmente a área de português e matemática. Então, eu tive também essa coisa desse adiantamento de matérias, esse desenvolvimento a mais, assim. Uma coisa que você falou, assim, que muita gente fala, você passou logo, direto. E aí você usou uma parada muito interessante. Você falou assim, mas eu estudei como uma pessoa de cursinho durante 3 anos. Cara, isso é muito fero, porque você aproveitou o tempo ali do ensino médio, onde você é um estudante e você foi uma estudante profissional durante 3 anos. Isso te causou, né? Isso te trouxe aprovação. Qualquer pessoa que queira passar em medicina no PAS tem que ter esse tipo de dedicação. Não tem como. E é difícil, porque no primeiro ano nem todo mundo tem essa maturidade. Não tipo, tem. Você vê uma mudança de chave muito grande nos seus colegas do 2º ano pro 3º, quando o povo começa a estudar pro vestibular. Porque do primeiro pro 2º a galera ainda nem estuda. Do primeiro pro 2º a galera toma a primeira porrada no PAS e eles ficam meio atônitos. A gente brinca que o 2º ano ele é um ano perdido no espaço-tempo, né? Porque o moleque ele entra no primeiro ano... Ele entra empolgado, tem 15 anos, você acha adulto pra caramba e brinca muito, né? E aí toma a primeira, que é muitos ali reprovam, é o PAS e não sei o que. Aí no 2º ano eles ficam meio perdidos, né? Porque ainda não caiu essa ficha. E no final do 2º ano que você fala, caraca, eu tenho que fazer alguma coisa. Agora vai. E aí no 3º, ou ele larga de vez, ou ele começa a estudar. Mas mesmo assim, aí pra começar a estudar, pra pegar... Eu vejo muito isso do aula pro 3º ano, né? Então, é um momento que às vezes o pessoal já fala assim, caraca, o que eu faço agora? E o povo começa a pegar já direto vestibular e Enem, porque ninguém acredita mais que vai conseguir pelo PAS. Já meio que tá... Se for pra medicina, é muito difícil, né? O PAS ainda tem como, dependendo do curso, porque o PAS 3 é peso 3, é metade da nota. Sim. Então ainda tem como buscar, mas pra medicina vai embora. Mas um ponto, eu acho que é muito interessante você falar isso, que eu estudei durante 3 anos. Porque pode às vezes falar assim, lá, passou muito fácil. Não foi não, cara. Foram 3 anos. A diferença é que você aproveitou o tempo do ensino médio. Ao invés de pegar 3 anos depois. Exatamente. Você estudou 3 anos num período em que você deveria estar estudando o conteúdo do ensino médio. O ruim, né, que é o que a galera sente muito, que talvez seja uma das cargas mais pesadas do pré-vestibular, é quando a pessoa faz o ensino médio, termina o ensino médio e fala assim, acabou. Caraca, agora eu tenho que fazer tudo de novo. E é o mesmo conteúdo, e é a mesma matéria, e você tá naquele ciclo repetitivo. E aí passa 1 ano, passa 2, passa 3 e de novo. E essa é a carga que talvez a galera sinta mais, entendeu? Que é o que te falam, você passou direto. Talvez a pessoa que fala assim, você passou direto... Não... Cara, é impossível você falar pra uma pessoa que passou pra medicina, falar assim, você passou direto, estudou pouco. Isso não acontece. Não, e até assim, eu acho que nesses meses que eu peguei o cursinho, eu via isso. Tipo, cara, eu tô estudando a mesma coisa que eu estudei no ensino médio. Tipo, não era algo que tava me agradando, assim. Sim, tipo, claro. Você passou 3 anos estudando isso, você tá estudando a mesma coisa de novo. Então, assim, mas eu acho que o melhor pra mim do PAS é porque não é tanto conteúdo. Você pega tudo fracionado. É o primeiro ano, é a matéria do primeiro ano, é o 2º ano, é a matéria do 2º ano, é o 3º ano. E esse ano que eu comecei o cursinho, não, é tudo misturado, tudo de uma vez. E é uma cacetada de matéria. E quais vão cair, né? É isso, porque o PAS é pouco menos conteúdo, então vai cair aquilo ali. É mais... É muito... enfim, eu vou mandar esse episódio de hoje aqui pra todo mundo que tá no primeiro ano de ensino médio. Isso, ouvir o depoimento, cara. E nós, professores, a gente fala tanto isso no primeiro ano. Mas ninguém escuta. Não escuta, cara. É muito não adianta, difícil. Tem que vir da pessoa. Apesar da gente falar... Não adianta, tem que vir da pessoa, porque assim, eu acho que igual eu falei, ouvindo de outras pessoas, talvez eu não teria estudado. Minha mãe não era a pessoa que sentava e vai fazer o dever de casa. Olhava a agenda. Gente, se eu tomasse advertência, minha mãe não ia nem saber, entendeu? Ela não tava muito preocupada. Não, e minha mãe trabalhava muito, muito. Era sempre eu e meu irmão em casa. Eu e meu irmão a babá. E então, assim, minha mãe não era aquela... Porque eu tinha mãe de amigo meu que olhava a agenda e ficava, você tem dever de casa, você tem que fazer essas questões. Senta junto pra fazer. Senta junto pra fazer. Quando eu era criança, eu até tinha uma coisa assim, que minha mãe... Ela trabalhava tanto que às vezes eu fingia que eu tava com dificuldade na matéria pra ela me explicar. Que era pra gente, tipo, ter uma interação, sabe? Sua mãe faz o quê?
Ela trabalha com TI. Hoje em dia ela trabalha bem menos, ela trabalha de casa, inclusive. Ganha em dólar. Galera, é tudo ganha em dólar, né, Ela Leire? tá no Japão, inclusive. Tá viajando pro Japão. Que massa, cara. Ela viaja muito. Então, ela tá passando lá com o namorado, 20 dias no Japão. Então, atualmente ela trabalha de casa, a gente tá sempre com ela. Mas antigamente não, ela chegava em casa 10, 11 horas da noite, correria, assim. Então não tinha muito esse tempo pra ficar cobrando. Então eu acho que tem que partir da pessoa. Você pode escutar, mas vai ser partir da pessoa um momento que ela decidir que ela quer estudar. Sim, com certeza. E como você projeta agora essa entrada na universidade? Eu acho que você vai se dar muito bem com a UNB, pelo que você fala. Você gosta de ler, você gosta de estudar, você gosta do meio acadêmico, você tá no melhor lugar. Inclusive pra fazer pesquisa. Se você quiser ir pra parte acadêmica mesmo, mestrado, doutorado. Essa parte de pesquisa, inclusive, essa parte acadêmica foi uma das coisas que mais me atraiu pra UNB, assim, tipo, E você escuta da UNB desde o início, né? Desde criança você escuta o UNB. Então, eu acho que, assim, tô empolgada pro início das aulas, assim, empolgada porque você tá fazendo o seu sonho, né? Sei que vai ser difícil, todo mundo falar, agora que vai começar a parte difícil. Mas eu acho que, assim, todo o caminho da medicina é difícil. Vestibular, o curso, tudo. Então, mas pelo menos eu vou estar fazendo o que eu quero. Então já é um alívio gigante. E vai estar estudando coisa nova, né? Que é aquilo que você estava falando, de não estar vendo matéria de novo. Tá estudando coisa nova, é verdade. E o Keitson aqui no início, antes da gente começar, te perguntou se você já tinha pensado em carreira. Você nunca pensou nisso, né? Já olhava pra alguém e falava assim, cara, tal pessoa é, sei lá, é ortopedista, me amarro. Então, eu sempre gostei da área de ortopedista, por incrível que pareça. Foi você coincidência. Falou, porque ó o destino aí, ó. Eu vivia no hospital quando eu era criança porque eu quebrava tudo. Mão, já quebrei joelho, eu já quebrei cotovelo. Eu era bagunceira, eu fazia dança, eu fazia teatro, eu quebrava tudo. Ah, é que você queria ser cantora e atriz, né? Eu queria ser cantora e atriz, teve essa época. Então, eu passava muito tempo na ortopedia, muito tempo na área de ortopedia do hospital. Então, eu acho que essa área sempre me interessou muito. Mas eu também gosto muito da área de medicina legal. De trabalhar como legista. Que doideira. Ver os cadáveres. Minha tia, inclusive, ela sempre quis fazer medicina, mas ela não fez. Porque na época era muito mais difícil, né? Ela trabalha na Câmara hoje em dia. E ela fala que ela vai fazer quando ela aposentar. E ela gosta muito dessa área de medicina legal. Então, ela sempre me deu livro pra ler sobre isso, de caso e tal. E eu até fiz uma visita na parte de perícia da polícia ano passado com o pai do meu namorado. E, assim, eu achei aquilo um sonho. É uma tecnologia, um lugar, assim, maravilhoso. Então, eu gosto muito dessa área também. E como é que faz? Você tem ideia de como que faz pra ir por esse caminho? Não. Não é uma residência, eu imagino. Não, eu acho que você tem que fazer concurso. Entendi. Ser perito, né? Uma parada assim. Essa parte de perito. Deve ter concurso da polícia, uma parada assim, né? Mas isso aí eu descubro com o tempo. Isso aí você tem 6 anos pra se preparar. Isso não vai ser um problema. E estudar não vai ser um problema, eu imagino, né? Não, eu acho que eu vou ficar... Não que eu não fique estressada, ansiosa, surtando. Isso eu fico, mas a gente... Cara, hoje eu tava conversando com uma aluna nossa da unidade de Taguatinga, que ela tava falando sobre a dificuldade dela com a ansiedade. Né? Ela sofre muito de ansiedade. É uma pessoa que eu quero, inclusive, trazer aqui. Ela tem histórias maravilhosas. Acabou de passar, inclusive, também. Tava conversando comigo. Passou na Unirv. Tava falando comigo. Nossa, que bom. E ela falando o tanto que ela sofre com ansiedade. E que isso impede, muitas vezes, o desempenho dela nas provas, inclusive nos simulados. Como é que era véspera de prova pra você falando que você tinha muito problema com ansiedade, essas coisas? Isso te prejudicava? Prova, assim, desde pequena mesmo. Prova da escola, que você falou que quando você tirou 8, você chorou. Eu chorei. Então, você tinha alguma pressão antes da prova? Como é que era isso aí? Então, eu não era... Tinha muita amiga minha que era aquelas pessoas que surtavam antes da prova, choravam, assim. Tem muita criança que é assim, né? Quando se cobra muito. Eu não era assim, mas porque eu sempre tive muita facilidade nas matérias. Então, eu não era de, tipo... ter chegar na prova e tá super surtando, assim, super nervosa. Eu acho que a ansiedade me atrapalha mais no dia a dia. Porque, por ser uma pessoa ansiosa, eu acho que eu nunca tô fazendo o suficiente. Porque você fica, tipo assim, e se não for o suficiente? E se eu não estivesse estudando bastante? E se eu não conseguir? Então, eu acho que a ansiedade me atrapalhava no dia a dia a ponto de, tipo, eu me cobrar demais e chegar um momento que eu não aguentava mais, entendeu? Que eu tava... Já tava no momento, assim, que eu tava muito estressada e surtando e, tipo, cara, eu preciso desacelerar. Então, eu acho que
ter pessoas por perto que me ajudam a, tipo, sair um pouco, assim, desse ritmo de estudo ajuda muito. E hoje você é namorado, os namorado, amigos? mãe, amigo. Então, assim, tanto que esse ano no cursinho, eu peguei um pouco pesado comigo, assim, também na questão da ansiedade. Porque todo dia, desde o início do ano, eu tava na página do Sebrasp e olhava, rodava pra ver se tinha dado alguma coisa. Todo dia. Acordava, olhava, vou ter que ir pro cursinho hoje? Vou ter que ir pro cursinho hoje. Isso não te deixava desapontada quando não acontecia nada? Não deixava, mas eu olhava todo dia. Cara, que doideira. E aí, assim, esse ano, eu acho que foi a primeira vez que eu comecei a, tipo, fazer, não... Por mais que eu tava com essa coisa de, tipo, eu posso passar pelo PAS. Tem essa possibilidade, é uma possibilidade grande. Não é uma certeza, mas é uma possibilidade grande. Então, eu comecei a, tipo, fazer outras coisas também. Porque, igual eu falei, no ensino médio eu saía no final de semana, mas durante a semana não. Era tudo voltado pra coisa. Então, esse ano eu comecei a, tipo, cara, sair pra caminhar no parque um dia, assim, sair pra nadar no lago, fazer coisas diferentes que eu nunca faria na época do ensino médio, porque eu tava muito focada naquilo. Mas eu acho que tem que fazer. Mesmo estudando muito. E exatamente, você tem que fazer. Porque, tipo, isso foi, eu acho que, o que me relaxou muito esse ano, que eu consegui levar as coisas muito mais leve. Uhum. Então, por exemplo, cara, tinha dia que eu tava muito cansada e eu falava, gente, eu vou ver essa aula depois. Eu tô muito cansada hoje, eu vou fazer outra coisa. E tá tudo bem. Então, eu acho que esse ano foi a primeira vez que eu matei uma aula. Que bom que fica gravada as aulas, entendeu? Fica gravada. Esse ano eu cheguei em casa, a primeira vez que eu matei uma aula foi esse ano. Eu falei, mãe, eu foi matei minha? Não. Ainda foi bem. do Flávio. Eu cheguei em casa, mãe, eu não vi a aula. Ela, nossa, que bom que você fez outra coisa. Eu fui, tipo, acho que a gente foi pro Parque Asa Delta com os meus amigos. Uhum. Então, ali no assim. Lago Sul? É. No Morrinho? Entrar pelo lago por lá é muito bom. Uhum. Então, assim, esse ano eu percebi que eu preciso também fazer outras coisas, porque senão minha ansiedade não aguenta. Então, essa ansiedade era muito de você se cobrar no dia a dia. Ela não vinha na hora da prova. Não vinha na hora da prova. O nervosismo da prova, aquela coisa de... Ai, meu Deus, essa prova, esse é o momento, eu me preparei pra isso. E a pessoa pifa na hora. Não, eu não era assim, tipo... Eu acho que eu tinha consciência de que eu tinha feito o meu máximo naquele momento. Uhum. Da prova. Antes, não. Enquanto a prova não tinha chegado... Porque quando chegar a prova, já passou, né? Já passou, tipo, eu não tenho mais um dia pra estudar. Não tem mais o que fazer. Mas antes da prova eu me cobrava muito. Então, assim, essa sempre foi uma dificuldade minha. Então, cara, tinha dia que eu chegava à noite e eu tava tão estressada que, tipo, você não consegue nem falar direito, assim. Tinha dia que o Matheus me ligava e eu começava a chorar, tipo... E ele, mano, o que tá acontecendo? Eu, não sei. Tô estressada, eu preciso chorar. Vou liberar tudo, sabe? Então, eu acho que ter esses momentos de escape esse ano foram muito importantes pra mim. Eu demorei um pouco pra aprender. Você nunca tentou fazer uma terapia? Ou faz terapia? Faz terapia? Como é que era? Ela tentava te melhorar essa ansiedade, exercício de respiração? Eu sempre fiz exercício de respiração, meditação, terapia. Eu sempre tentei de todos os modos controlar a minha ansiedade. Então, isso desde criança, assim. Tipo, eu comecei a fazer terapia com 6 anos. Porque meus pais estavam se divorciando e aí a minha mãe contratou uma terapeuta familiar, né? Cara, importantíssimo. Inclusive, isso é... Acho que todo mundo tem que fazer terapia desde cedo. Não, todo mundo. Então, eu sempre fui acostumada com terapia. E eu era, igual eu falei, eu era muito apegada à minha mãe nessa coisa, assim... Eu tinha um medo de abandono muito grande. Então, minha mãe saía de casa, eu achava que ela ia morrer, que ia acontecer alguma coisa. E eu comecei a criar, tipo, modos de me distrair da minha ansiedade desde cedo. Então, assim, quando eu era criança, eu tinha uma caixa com coisas que eu coloria, pintava pra me distrair. Porque se minha mãe ia pra um cômodo, eu ia pro mesmo cômodo que minha mãe. Eu não podia estar longe, sabe? Uhum. Então, eu acho que eu tive muitas ferramentas ao longo do tempo pra aprender a lidar com a ansiedade. Mas até hoje é um desafio, assim... Não manejo 100% hoje em dia. É muito difícil. A ansiedade Eu tenho também. Eu sofro com ela bastante. Então, eu te entendo totalmente. E essa coisa, assim, de doença, sempre fui muito hipocondríaca. Então, assim, esse ano eu comecei a ter crise de pânico. Principalmente, assim... E você falou até essa coisa de simulado. Eu nunca tive problema em simulado, sempre consegui fazer direitinho. Mas esse ano eu tive uma crise de pânico em um simulado. Foi a primeira vez. E o que houve? Foi algum gatilho, alguma questão, alguma... Cara, não foi uma questão. Eu tava muito cansada. Tipo, muito cansada. E aí eu comecei a fazer e eu via que eu não tava lendo direito, que eu não tava conseguindo fazer direito. Eu fui até pra minha cabine, tipo, fazer lá em cima, né?
E porque você acaba sendo mais tranquilo você fazer lá em cima quando você tá assim. E aí eu dormi, que eu tava aguentando. E eu acordei, tipo assim, sem respirar direito, com aquela sensação de crise de pânico mesmo. E aí saí pra dar uma volta, respirei e, tipo, fiz a prova outro dia. Entendi. Então, acho que esse ano foi a primeira vez que aconteceu alguma coisa durante uma prova. Cara, e assim, mas depois você conseguiu, não teve de novo? Não, durante prova não. Bom. E você tinha cabine VIP? Você falou que você ia aproveitar? Tinha cabine VIP. Inclusive, já roubaram minha cabine VIP pra sentar do lado do meu namorado. Quem é Mocreia? É o Guilherme, que tá lá embaixo. Mocreia! Tá lá embaixo, ladrãozinho. Eu tinha cabine VIP. Eu sempre gostei de estudar em casa, por incrível que pareça. Tanto que eu não achava que eu ia pegar cabine VIP. Mas esse ano eu acho que assim, eu comecei a ficar lá à tarde e eu gostava daquela... Tá todo mundo ali estudando, né? Tá todo mundo ali no mesmo ritmo que você. Você se sente como se fosse num ambiente, né? Sim, parece propício que tudo isso, tá né? voltado a estudar. Então, não que eu não... Eu me adapto bem a estudar em casa. Mas essa coisa de cabine foi muito bom. Mas você pegou depois que começou o ano? Depois que começou o ano. Não peguei de início. Você não pegou de início. Qual era o número da sua cabine? 20? Você lembra? Acho que 20. Ah, então era na sala VIP 1, né? Que é no primeiro andar. A cheia, que tem todo mundo. Aqui tem mais gente, né? Eu sempre gostei de estudar em casa porque minha casa é silenciosa. Tipo, minha mãe trabalha de casa, meu irmão fica o dia todo no cursinho, não tem... É só nós três, entendeu? O seu irmão tá na academia, não? Não, Ele já tá estudou onde? na academia, mas ele tá no reciclagem. Tá na reciclagem agora? Excelente, professor Basílio, grande amigo meu. Qual é o nome do seu irmão? Daniel Rodrigues. Ele é muito tímido. Tem que ver uma foto pra ver se eu lembro. Depois eu te mostro. Não, claro. Ele tá muito bem assistido de cursinho. Reciclagem é um lugar campeão, assim, não tem... E ele já fez academia, reciclagem e o que mais? Só os dois. Só os dois? Entendi. Eu acho que sim. Ele tá no terceiro ano agora? Terceiro ano, Qual foi então ele fez 2 de academia, 1 de reciclagem? Como é que foi, você sabe? Eu fui bem seguindo meu irmão, assim, nos caminhos, sabe? Ele fez o ensino médio no único, eu dei uma seguida, assim, fui junto. E ele fez o primeiro ano dele, eu acho que na academia. Só que foi o primeiro ano de pandemia. Ele pegou o primeiro ano da pandemia, e então foi mais difícil pra ele. Nossa, adaptação. Pra todos nós foi muito difícil. Hoje em dia todo mundo já sabe lidar com essa coisa do EAD, mas no início... É, muito complicado. Muito complicado. Como é que foi no seu primeiro ano lá no Leonardo, as aulas? Eles filmavam quadro? Como é que tava sendo feito? Não, os professores davam aula de casa, porque né? não tinha cada um dava coisa. seu jeito, então, normalmente era slide mesmo. Eles faziam um slide e o professor de matemática começou assim... Os de matemática, principalmente, começaram a inventar umas coisas, assim. Botava uma câmera para eles poderem gravar escrevendo o papel. Então, esse início foi difícil, diferente. Aí, no meu segundo ano que eu fui pro único, era uma semana no único, uma semana em casa. Era rotação, pra ficar menos gente na sala de aula. Cara, era um saco, porque você tem uma semana ali no ritmo, aí você volta uma semana pra casa e uma semana... Não, e a semana em casa era filmando quadro, essas paradas. Filmando quadro. E o problema é que, tipo assim, cara, a câmera dá problema, o microfone dá problema, e aí a internet cai. E eu, como uma pessoa, tipo... Eu ficava, nossa, eu preciso ver essa aula, e a aula não tinha aula, então, assim... Foi muito difícil, né? Foi. Cara, você falou, tô lembrando, realmente, veio a pandemia, né? Professor de matemática entra em desespero. Tem que dar aula de casa. Como? Como que você escreve e resolve a questão? Porque você vai... Vou montar slide. Imagina você resolver toda uma equação montando o slide. Aí você vai ter que ir passando, assim. E assim, só que pra passar, você tem que montar a aula antes. Sim. Então você tem que digitar tudo, um por um. E o passo a passo. Porque você não pode só escrever a equação do resultado. Passo a passo. Não, pra professor de matemática, acho que foi o pior. Não, eu falei, isso aqui tá out of question. Tipo, eu não vou fazer slide, cara. Não vai existir essa. Aí, tipo assim que teve o decreto, as coisas começando a fechar, eu corri e comprei um tripé. Que eu falei, vou fazer que nem aqueles caras que fazem vídeo no YouTube escrevendo de canetinha. Mas você já esperava que ia ficar tanto tempo fechado? Cara, não, mas eu sabia que eu ia ter que dar aula, né? Tipo assim... Porque eu recebi uma mensagem, foi tipo assim, tava no meio das aulas, aí 5 dias sem aula. O povo marcou festa, criaram um grupo, quarentena, festa de quarentena e tal. Porque ninguém tava levando a sério. Todo mundo achou que ia ser só uma brincadeira. Aí deu 3 dias, 15 dias sem aula. Aí quando deu 15 dias sem aula, eu falei, ixi, não vai voltar tão cedo. Não, foi assim, ó. Teve o primeiro decreto, ia ser só até o final da semana. Aluno de escola comemora, aluno de cursinho fica maluco.
Aham. Então você imagina como que ficou o WhatsApp da academia. Não, eu tava de boa, porque eu tava na escola. Mas imagina a galera, os alunos de pré-vestibular. Não, eu surtaria. Não, assim. no primeiro dia de decreto já tava assim, mas as aulas de hoje vão ser repostas? A gente, caralho. Não sei, os alunos não sabiam, a gente também não. Então o que eu fiz com o Aldo? A gente correu na feira dos importados. A galera do marketing indicou pra gente comprar desses negócios que tá aqui, ó, softbox, não sei o quê, pra filmar o quadro. Então a gente comprou 3 tripés, softbox. Aí eu aproveitei e já comprei um tripé pra mim. Porque eu falei, cara... Vai que, né? Vai que eu preciso. Na semana que teve decreto, eu tive que dar aula de casa já. Então eu falei, não tem como. A primeira aula que eu dei foi meio que tentando montar um slide, mas eu dei um migué, né? Tipo, de como dar aula. E aí eu já comprei esse negócio. Porque eu falei, cara, mesmo que eu tenha que dar 2 dias de aula, eu não vou ficar montando... Porque um slide eu tenho que ficar, sei lá, 3 horas montando esse slide. Falei, não, então eu já vou comprar. Aí eu já comprei. Não, e aula filmando quadro é horrível, que você não enxerga nada, não, né? reflexo, A qualidade do quadro é uma merda. E assim, eu lembro que no meio da pandemia, meus gatos derramaram um copo de água no meu computador. E eu quebrei meu computador. Não funcionou mais, tive que comprar outro. Aí você tem que ver a aula no telefonezinho. Nossa, é horrível. Você tem que dar aquele zoom, tirar print, você não consegue copiar. É horrível. Ainda mais filmando o quadro. Lá na academia, a gente gravou as primeiras semanas. As 2 primeiras semanas a gente gravava a aula. Os professores me mandavam, eu editava e postava a aula. Muito melhor. Só que assim, a gente não era o modelo que tem hoje que você vê lá na mesa digitalizadora. Não era. A gente comprou a softbox e comprou 2 pra cada sala. Então a gente comprou 6. Colocava de lado pra não dar reflexo. E aí a gente botou câmera de qualidade. Não era com webcam, era filmado com câmera mesmo. Só que era inviável. Imagina, você gravar todas as aulas, editar todas as aulas, subir pra todas as turmas. E ao mesmo tempo não tem como a pessoa tirar dúvida, né? Não tem, era muito complicado. Aí eu tentei fazer o esquema do filmar as minhas aulas da escola, filmar com papel. Só que penso, uma aula eu gastava 4, 5 folhas. Também... Aí eu parei, cara, isso não vai dar certo, porque se tiver mais um mês de decreto, eu vou gastar quantas folhas aqui? Impossível, era chumalhaço. Acabava com as árvores. Você comprou um tablet no final, alguma coisa? Eu comprei uma mesa digitalizadora. Eu comprei uma mesa digitalizadora. Por isso que na academia tem. Porque o Luiz Fernando já tinha uma antigamente, ele começou a usar, eu usei a dele uma vez pra testar e gostei, comprei uma pra mim, o Aldo comprou uma pra ele. Eu, Luiz e Aldo com mesa digitalizadora dando as aulas. Enquanto os nossos colegas professores estavam xingando o universo por causa das aulas de casa, eu tava achando super de boa, assim, não que eu gostava da pandemia, né? Mas assim, o povo, porque dá aula de casa, porque a estrutura... Cara, eu abri o slide, escrevi em cima do slide. Minhas aulas estavam igual, assim, até melhores do que no quadro, porque preciso de uma imagem, Ctrl+C, Ctrl+V. E eu acho que assim, essa coisa da academia de ter as mesas digitalizadoras é muito bom, porque, por exemplo, eu tenho tablet, eu comprei esse ano pro cursinho, né, pra estudar. Então, por exemplo, você não consegue, às vezes não dá tempo de você copiar tudo, assim, naquela rapidez, que você pede os slides do professor, você baixa no seu tablet, tudo você pronto. Escreve por cima, tudo pronto, é muito mais prático. Por isso que a gente manteve. Essa parte digital, assim, eu acho que foi uma das coisas que mais me atraiu pra ir, assim, pra academia. Então, a gente manteve porque eu, Aldo e o Luiz usávamos. E aí, quando começou a ter a ideia do presencial, cara, como é que a gente vai fazer presencial? E a gente se negava, a gente se recusava a botar o webcam filmando o quadro. É horrível. Tipo assim, não, sem cabimento, não vai ser assim. Que hora que eu tirava print, assim, mandava no grupo da sala, alguém entendeu isso aqui? Tá um borrão, assim, porque... não tinha mesmo como. Com a câmera de qualidade, a internet às vezes fica ruim. E aí a gente botou as mesas digitalizadoras, aí quando voltou a ter revezamento, a gente não fez revezamento, a gente usou o esquema dessa transmissão, a galera continuou, e quando acabou a pandemia, os alunos, na votação, a gente mandou uma pesquisa de satisfação, eles escolheram manter desse jeito. Aí a gente deixou. Muito melhor, com certeza. A Leire tá me avisando que tá acabando o tempo. Você achou que ia passar rápido uma hora? Não achei. Eu tava super nervosa, porque eu fiquei a semana toda, gente, o que eu vou falar durante 1 hora num podcast? A sua história? E eu ficava tipo, Matheus, você tem que fazer pergunta, porque eu não sei o que falar. Eu não sei. Ela vai contar a sua história. Provavelmente você nem falou tudo que você pensou que falaria. Não. E é isso, então eu vou te agradecer. Obrigada a você pelo convite. Boa sorte na nova jornada. Eu sei, Leire. Tá, desculpa. Leire. Perdão. Tá ficando brigando comigo. Já basta a Rebeca. Obrigado por ter vindo, obrigado por
disponibilizar seu tempo de vir até aqui, por compartilhar a sua história. Eu tenho certeza que sua história pode inspirar muita gente que vai assistir esse episódio, apesar de a gente não ter milhões de visualizações, mas... Eu vejo. Alguém vai assistir, vai mandar para um sobrinho, vai mandar para alguém que tá no primeiro ano e falar, cara, olha aí, ó, olha o caso da Isa. Vai ter essa situação. E eu preciso informar as suas redes sociais, né? Coloca aí, Leire. Manda a galera te seguir, ó. Faz assim, ó. Assim, ó. Faz assim, ó. Isso. Sigam aí. Sigam aí. Você quer acompanhar agora a nova Mediciner na UNB? Siga aí. Arroba. Vlog. Você nem sabe se é o arroba direito, né? Arroba... _bela.rp agora. Aí, lembrou? Eu olhei. Quando eu fui mostrar pra ela, eu olhei. Eu não lembrava onde é que era o underline. Era antes ou depois, né? No meio, onde que é? Academia Desespecífica, seguir também, né, Leire? Sim. Conteúdo bom. Bom, ótimo. Qualidade. Eu que supervisiono? Eu que supervisiono? Tem que ser bom. E o de... Leire, agora você vai colocar aquele conteúdo de qualidade duvidosa. Arroba o quê? LH Bogada, isso aí. Conteúdo de qualidade duvidosa. É o meu. Pessoal, não deixem de se inscrever, não deixem de ativar o sininho, né? O que mais? Dá o like. YouTuber, tá tem muito que YouTuber. Tem que ser YouTuber, tem que ser. Não, senão não dá engajamento. Tem que fazer. Comenta, né? Comenta. Encaminha. Manda pros amigos. Mande pros amigos, pra exato. família, pro povo que tá no primeiro ano. Pro aluno de primeiro ano, você, seu bosta do primeiro ano. Estuda, cara, não tá ouvindo aqui a história, não. Ouve essa história aí pra você ver. Pronto, aí. Bota bem essa parte, seu bosta do primeiro ano. Eu acho que meu Ibope vai cair no primeiro ano. Isa, muito obrigado. Obrigada a você. E que você tenha uma jornada muito linda na medicina, que você consiga equilibrar, igual você tá falando, os estudos com a diversão, com a família. Que você seja uma médica fuderosa e volte aqui depois pra contar como é a carreira da medicina. Chamaremos. Obrigada, viu? Valeu, querida. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.